Olá a todos, sejam muito bem-vindos a este nosso devocional. Hoje, quinta-feira, ou qualquer outro dia que você estiver visualizando este vídeo, você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda. E hoje nós queremos trazer de volta a nossa reflexão a respeito da nossa defesa da fé cristã luterana, apologética luterana. Hoje queremos conversar um pouco a respeito do Pai Nosso. Qual é a visão cristã luterana acerca do Pai Nosso? O Pai Nosso, como nós normalmente estamos habituados a ouvir, é uma oração. Uma oração que não apenas cristãos luteranos fazem, mas cristãos de todas as estirpes, de todas as denominações costumam fazer. Claro que há visões e há visões a respeito do Pai Nosso. A Igreja Católica Romana, por exemplo, vai tratar o Pai Nosso de uma forma, a Igreja Luterana vai tratar de uma forma semelhante, mas não igual, e outras igrejas evangélicas também vão ter a sua maneira de encarar o Pai Nosso. E por que eu digo que essas três vertentes elas tratam de uma forma diferente o Pai Nosso? Porque normalmente o Pai Nosso, na visão católica, é uma oração que vai ter algumas particularidades diferentes, algumas partes diferentes, né? Ao invés de falar em dívidas, fala em ofensas, lá na quinta petição, né? Na quinta petição. E além disso, o Pai Nosso católico não vai ter a parte da conclusão, né, que nós estamos habituados na Igreja Luterana e em outras igrejas cristãs evangélicas, aquela última parte que diz: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Isso ocorre por uma diferença de manuscritos. Os manuscritos católicos não seguem, ou pelo menos as traduções das Bíblias católicas seguem manuscritos que não possuem essa parte, enquanto que as igrejas protestantes, elas seguem, as suas traduções seguem manuscritos que possuem essa parte. A questão toda é que a visão católica muitas vezes vai ser de ver o Pai Nosso como uma repetição. Nós estamos até mesmo habituados a encontrar o Pai Nosso naquela parte em que alguém vai se confessar para um padre, para um sacerdote, e vai receber recomendações, né? Vai receber algumas tarefas a cumprir, digamos assim, né? E dentre estas vai ser rezar 30 Pai Nossos e 50 Ave Marias. Isso não é uma visão que nós teremos acerca desta oração. Outros cristãos vão entender o Pai Nosso como uma oração que não deve ser feita. Por quê? Porque eles vão querer se distanciar ainda mais dessa visão católica de repetição. Então, ou eles vão fazer muito pouco o Pai Nosso, ou eles vão fazer, ou eles simplesmente não vão fazer. Então, primeiro a gente tem que compreender, né? Onde está o Pai Nosso? O Pai Nosso, ele não foi criado pela Igreja Católica Romana. O Pai Nosso, ele não foi criado por nenhum ser humano, por nenhum líder espiritual. O Pai Nosso é bíblico, está nos evangelhos, especialmente no Evangelho de Lucas e no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 6, onde Jesus está no Sermão do Monte. Portanto, Jesus está ensinando os seus discípulos sobre muitas coisas importantes que eles precisam saber. E lá pelas tantas, um discípulo vai perguntar a Jesus, ou vai pedir a Jesus: Jesus, ensina-nos a orar. E aí então Jesus vai responder a esse questionamento ensinando a oração do Pai Nosso, que, portanto, muitas vezes na Igreja Luterana nós vamos ouvir: vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou. Ou seja, a oração perfeita, a oração divina, a oração que vem do alto, é a oração do Pai Nosso.
E vejam como ela é tão perfeita, que ela é uma oração relativamente simples, ela é uma oração curta e que possui tudo aquilo que nós precisamos. Se observarmos bem, Deus, ele é um ser objetivo, ele não enrola, né? Deus, ele não enche linguiça, se nós podemos falar aí de uma forma um pouco mais chula, né? Deus é objetivo, Deus não faz rodeios. Quando ele quer dizer a sua vontade, ele não traz 600 mandamentos, ele não traz 300 páginas, ele traz 10 mandamentos. 10 mandamentos, que por sua vez podem ser resumidos em 2 mandamentos, que por sua vez podem ser resumidos em apenas uma palavra: o amor. Se você amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a você mesmo, você já terá as leis, a vontade de Deus em seu coração. Vejam só. Da mesma forma, a oração, que é uma conversa que nós vamos ter com Deus, onde nós vamos dizer ao nosso Pai tudo aquilo que nós precisamos e queremos, onde nós vamos também colocar diante dele tudo aquilo que nós necessitamos no sentido espiritual. Nós podemos falar com ele 5 minutos, 10 minutos, 1 hora, mas a oração do Pai Nosso não dura nem 2 minutos. Por quê? Porque no fim das contas, Deus sabe exatamente aquilo que precisamos, e aquilo que nós precisamos está contido no Pai Nosso. É maravilhoso. Lutero tinha uma visão muito bonita e especial sobre o Pai Nosso. E eu vou trazer aqui rapidamente, tendo como base o Catecismo Menor de Lutero, alguns apontamentos que ele faz diante desta oração. Lembrando que a oração do Pai Nosso, ela é estruturada, ela é dividida da seguinte forma. Dividimos ela em uma introdução, Pai Nosso que estais nos céus, e aí temos 7 petições, e aí temos a conclusão. Então, Pai Nosso que estais nos céus é a introdução. Lutero vai dizer o seguinte lá no Catecismo Menor: Deus quer atrair-nos carinhosamente com estas palavras, para crermos que Ele é o nosso verdadeiro Pai, e nós, os seus verdadeiros filhos, para que lhe roguemos sem temor, com toda a confiança, como filhos amados ao querido Pai. Vejam só, nós podemos chamar o Criador e Mantenedor, o nosso grande Deus, grandioso Deus, maravilhoso Deus. Podemos chamá-lo de uma forma íntima, podemos chamá-lo de Pai. Que privilégio! Nós não precisamos pedir para alguém interceder por nós, para um santo, para alguém que já viveu aqui e que era de repente menos pecador. Não! Nós podemos pedir diretamente a Deus e chamá-lo de Pai, mesmo sendo pecadores. E aí nós temos a primeira petição que diz: santificado seja o teu nome. Lutero vai explicar dizendo o que significa isso. O nome de Deus, na verdade, é santo em si mesmo, mas suplicamos nesta petição que seja santificado também entre nós. E aí vocês vão observar nas explicações de Lutero sobre as petições que são pedidos que nós fazemos no Pai Nosso, que quase tudo, se não tudo que nós pedimos, já é garantido por Deus, mas quando nós fazemos esse pedido, nós estamos colocando o nosso coração diante dele. E nós estamos pedindo que ele venha até nós e que ele faça tudo aquilo que ele prometeu fazer. O nome de Deus já é santo. Não é porque nós vamos pedir que ele vai se tornar santo ou ele vai se tornar mais santo. Mas quando nós falamos, santificado seja o teu nome, nós estamos pedindo que ele seja santificado entre nós.
E de que maneira o nome de Deus pode ser santificado entre nós? Muito simples. Quando nós abrimos a palavra, quando nós nos alimentamos na fé, quando nós fazemos bom uso do nome de Deus, quando nós não apenas lemos a palavra, mas nós procuramos praticar a palavra e seguir a vontade de Deus, tudo isso significará santificar o nome de Deus. E é óbvio que nós, por nós mesmos, não podemos realizar tudo isso. E por isso que nós precisamos pedir no Pai Nosso, nessa petição. Segunda petição, venha o teu reino. Que significa isso? Vem Lutero e explica o seguinte: o reino de Deus vem, na verdade, por si mesmo, sem a nossa prece, mas suplicamos nesta petição que venha também a nós. O reino de Deus vem, ele virá de uma forma ou de outra, sejamos crentes ou não, o reino de Deus virá. Mas nós suplicamos nesta petição que ele venha já agora, neste momento, para nós, por meio da sua palavra, por meio da presença de Cristo entre nós, na igreja, com os irmãos e irmãs em Cristo, por meio do Espírito Santo. E aqui nós também suplicamos que estejamos prontos quando Cristo retornar para buscar aqueles que creem nele. Terceira petição, uma das mais difíceis de nós aplicarmos em nossa vida. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O que significa isso? A boa e misericordiosa vontade de Deus, em verdade, é feita sem a nossa prece. Não precisamos pedir que a vontade de Deus seja feita. A vontade de Deus será feita. Mas suplicamos nesta petição que seja feita também entre nós. E por que eu digo que não é fácil colocarmos em prática esta petição? Porque muitas vezes nós queremos orar a Deus dizendo: ó Senhor, seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. Eu não quero saber da vontade de Deus em minha natureza humana. Eu quero saber da minha vontade. E para ontem, viu? Existem certas denominações que até vão dizer: se você tem fé, você pode exigir de Deus que Ele te dê o que você precisa. E Ele terá que te dar. E se Ele não te der, é porque você não tem fé. É um absurdo, né? Quando Jesus nos ensina, aqui nesta petição do Pai Nosso, que é muito mais consolador para a nossa vida, sabermos que a vontade de Deus é que deve prevalecer. E quando a vontade de Deus prevalece, é muito melhor para nós. Mesmo que em um primeiro momento nós não pensemos assim. Mesmo que a minha vontade seja salvar um ente querido e de repente esse ente querido não é salvo no sentido, né, de ficar vivo porque ele tem uma doença, né? Porque a vontade de Deus é salvar a todos. Se não fosse assim, Ele não teria enviado o seu único filho para morrer em nosso lugar. E aí nós podemos pensar: mas por que Deus me tirou o meu pai, a minha mãe, o meu marido, a minha esposa, o meu filho? Quando na verdade é muito mais consolador pensarmos: foi feita a vontade de Deus. E claro, não é a minha vontade, mas com o tempo eu vou entender que a vontade dele sempre vai ser soberana e sempre vai ser melhor do que a minha, mesmo que eu não entenda. E às vezes eu não vou entender nunca. Eu só vou entender quando eu estiver com Deus na eternidade. Mas a vontade dele é melhor do que a nossa. Quarta petição: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. É interessante como as pessoas normalmente pedem muitas coisas materiais em suas orações, mas na oração que Jesus nos ensinou há apenas uma petição. Apenas uma petição que pede por coisas materiais. O que significa isso? Vai nos explicar Lutero da seguinte forma: Deus, na verdade, dá o pão de cada dia, mesmo sem a nossa prece, a todos os homens, também aos ímpios, mas suplicamos nesta petição que nos faça reconhecê-lo e receber como agradecimento o pão nosso de cada dia. Lembrando que o pão não se trata apenas de pão, e não se trata apenas de alimento.
O pão envolve tudo aquilo que nós necessitamos para viver essa vida. Tudo que pertence ao sustento e às necessidades da vida, como por exemplo, comida, bebida, vestes, calçado, casa, lar, campo, gado, dinheiro, bens, esposa fiel, filhos piedosos, empregados fiéis, superiores piedosos e fiéis, bom governo, bom tempo, paz, saúde, disciplina, honra, leais amigos, bons vizinhos e coisas semelhantes. Vejam só, na simples e breve petição, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, estamos pedindo por todas essas coisas, ou melhor, estamos reconhecendo que todas essas coisas, quem nos dá? É o nosso Pai amado. Quinta petição, também uma das mais difíceis. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E aqui nós precisamos trabalhar da questão do perdão. O que significa isso? Suplicamos nesta petição que o Pai Celeste não observe os nossos pecados, nem por causa deles recuse as nossas preces, pois somos indignos de todas as coisas que pedimos, nem as merecemos, mas nos conceda todas elas por graça, visto pecarmos muito diariamente, nada merecermos senão castigo. Da mesma forma, queremos nós perdoar de coração e de boa vontade, fazer o bem aos que pecam contra nós. Vocês se lembram da parábola do credor incompassivo? É aquela parábola em que Jesus conta uma história que é mais ou menos assim. Havia um rei e havia um servo desse rei, e esse servo devia dinheiro a esse rei, devia muito dinheiro. E ele vai lá até esse rei e pede, suplica a ele: por favor, não execute a minha dívida, não me jogue na prisão, eu vou pagar depois, ou então perdoe a minha dívida, mais ou menos assim. E o rei, muito paciente e misericordioso, vai dizer ao seu servo: tudo bem, eu não vou te lançar na prisão, fica em paz. Só que num segundo momento, esse mesmo servo vai ter um conservo que vai também dever dinheiro a ele, muito menos do que aquele dinheiro que ele devia ao rei. E o que ele fará com esse seu servo? O lançará na prisão e exigirá cada centavo de dívida que ele possui como credor. E aí o que o rei vai fazer quando ele ficar sabendo da história? Vai ficar muito indignado com toda aquela situação e vai querer lançar o seu servo na prisão. É mais ou menos assim que acontece com relação ao perdão. Nós fomos perdoados de uma dívida impagável pelo sangue de Jesus que verteu na cruz. E muitas vezes nós não queremos perdoar o nosso próximo, que tem uma dívida infinitamente menor conosco. Por isso nós precisamos perdoar o nosso próximo, pois nós fomos perdoados de algo muito, muito, muito maior. Por isso, quando nós tivermos dificuldades em perdoar, podemos orar a oração do Pai Nosso e nos lembrar que devemos perdoar assim como fomos perdoados. Sexta petição: não nos deixes cair em tentação. Lutero vai explicar o que significa isto da seguinte forma: Deus em verdade não tenta ninguém, mas suplicamos nesta petição que nos guarde e preserve, para que o diabo, o mundo e a nossa carne não nos engane, nem nos seduzam a crenças falsas, desespero ou qualquer outra grande infâmia ou vício. E ainda que tentados, vençamos afinal e retenhamos a vitória. Perceba, portanto, como Deus não nos tenta. Deus vai nos testar, muitas vezes, testar a nossa fé. Mas a tentação vem do inimigo. Por isso, nessa petição, nós estamos pedindo a proteção de Deus contra toda espécie de tentação do diabo, do mundo e da nossa própria carne, que são os nossos três maiores inimigos. Sétima e última petição: mas livra-nos do mal.
O que significa isto? Vai nos explicar Lutero com as seguintes palavras: suplicamos em resumo nesta petição que o Pai Celeste nos livre de todos os males que afetam o corpo e a alma, os bens e a honra, e finalmente, quando vier a nossa hora derradeira, nos conceda um fim bem-aventurado e nos leve, por graça, deste vale de lágrimas para junto de si no céu. Aqui, portanto, nós precisamos compreender que não conseguiremos ser livrados de todos os males neste mundo e nesta vida, pois vivemos em um mundo caído em pecado. Coisas ruins acontecem com cristãos e com não cristãos. Por outro lado, precisamos confiar que Deus vai nos livrar do pior dos males, que é a condenação eterna. E podemos confiar que Ele está conosco em todos os momentos, nos livrando de muitos perigos e males. Que diz a conclusão do Pai Nosso? Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que significa amém? Amém significa assim seja. E assim nós podemos concluir esta breve explanação acerca do Pai Nosso. O Pai Nosso é uma oração essencial, importantíssima, em que nós podemos fazer todos os dias de nossa vida, lembrando especialmente destas explicações e fazendo de coração. O Pai Nosso também é utilizado nos cultos, especialmente antes da Santa Ceia, e tem essa ligação, já que na Santa Ceia teremos a comunhão com o corpo e sangue de Cristo. Antes nós fazemos a oração que o próprio Cristo nos ensinou. A Santa Ceia nos mantém, nos edifica na fé, assim como o Pai Nosso também serve para nos conectar a Deus e a todas as nossas necessidades prementes e urgentes. E vejam só, das 7 petições, a primeira vai tratar de uma questão espiritual, que o nome de Deus seja santificado. A segunda vai tratar de uma questão espiritual, que o reino de Deus venha até nós. A terceira vai tratar de uma questão espiritual, que a vontade de Deus seja feita. A quarta vai tratar de uma questão material, e basicamente só ela, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. A quinta petição vai tratar da nossa relação com o próximo e com Deus, e não há relação com Deus, não há relação com o próximo sem que exista perdão. E a sexta e sétima petições irão tratar de proteção que nós precisamos contra as tentações do inimigo, contra os males que podem nos acometer. E aí nós temos a conclusão do Pai Nosso. Percebo como essa estrutura faz todo sentido, como ela é perfeita, como ela é divina. São tantas coisas boas e bonitas que podemos falar do Pai Nosso, que não há melhor forma de concluirmos este nosso devocional, senão orando o Pai Nosso. Faremos isso neste momento. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espero que este devocional tenha sido de grande proveito para você, para a sua vida. Fique em paz, que o Senhor te acompanhe e que você possa continuar sempre, todos os dias, fazendo a oração perfeita, a oração que Jesus nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Até o nosso próximo devocional. Fique com Deus.